Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Sim, Eu Regis. vou falar hoje, conforme eu havia prometido, eu vou falar hoje a respeito daquele texto, né, do Rodney Stark, mas eu vou aproveitar para fazer um balanço, né, sobre o papel da mulher, né, tanto do ponto de vista sociológico, quanto do ponto de vista histórico e até mesmo teológico, né? Principalmente dentro do contexto um pouco do Novo Testamento, mas talvez muito mais dos primeiros séculos, né, do cristianismo, tá bom? Só combinar algumas coisas com vocês. Na próxima aula, semana que vem a gente não tem aula, eu pretendo corrigir todas as provas até semana que vem, aí eu lanço as notas. Pretendo, dia 22, fazer uma aula para auxiliá-los na entrega da resenha do Weber, dia 29, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Hoje essa aula sobre o Rodney Stark, sobre o papel das mulheres no cristianismo. Dia 22, semana que vem não tem aula, dia 15, mas dia 22 eu faço uma aula sobre o Weber, tá bom? Sobre a Ô, ética protestante. professor, pode ser também a resenha do livro do Bonhoeffer. Pode Ah, também. tá. Pode Não, é sim, porque eu, pode sim. eu, eu tô fazendo do Tá Bonhoeffer, fazendo o né? Bonhoeffer. Até Tá bom. assustei a hora que o senhor falou. Eu falei assim, oh, É, meu Deus, estou fazendo errado aqui. Não, não, pode sim. É que eu vou fazer do Weber, porque o Weber talvez seja mais complicado, né? E aí eu vou aproveitar e vou fazer um apanhado geral sobre o pensamento do Weber, tá bom? Mas pode ser do Bonhoeffer também, tá? Ah, e assim, e depois eu vou deixar um texto para vocês falando sobre o mal banal e a tarefa do perdão no pensamento da Hannah Arendt. Mas aí eu deixo esse texto mais para frente para vocês lá no Classroom, tá bom? Bom, vamos lá, então. Né? Eu estou chamando essa aula de Cristianismo e Família, né? Valores que transformam, valores que promovem transformações. E aí eu queria lembrar algumas coisas aqui com vocês, né? Talvez o texto mais emblemático, né? Que trate de uma família conflituosa no Novo Testamento é o texto que aparece em Lucas 15, né? Que é o texto que trata daquela família problemática, né? Que trata da volta do filho pródigo e coisa e tal. Eu não sei nem se é o melhor título, eu não sei quem que é mais pródigo ali, né? Se é o filho ou se é o pai, né? Mas tradicionalmente é conhecida como a parábola do filho pródigo. Lembrando o seguinte, né? Essa parábola do filho pródigo, ela pode representar para nós uma espécie de modelo familiar, né? Ali uma família nuclear, né? Do primeiro século na Palestina. E eu queria lembrar aqui palavras do Joaquim Jeremias, né? Indo numa direção contrária à direção adotada pelo Bultmann. Para Bultmann não há necessidade dessa historicidade, já que você não acredita no fato histórico, né? Você acredita na proclamação. Então, a sua fé está calcada na proclamação. Então, se é uma fé calcada no querigma, né? Não há evidências, você não precisa de evidências, de provas de que Jesus ressuscitou, por exemplo, né? Isso não faz muito sentido. Então, no pensamento de Bultmann, está fazendo uma leitura bastante existencial, né, numa perspectiva heideggeriana. Não é que ele não acredita no Jesus
que existiu historicamente. É que ele faz uma distinção, que já vem do século XIX, entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, né? Nós acreditamos... Fredinho, tem como você mutar aí? Deve ser passeata lá. Victor Giacomini. Tem mais, né? O ruído tá vindo do microfone do Vitão. Então, você não precisa, né, fazendo essa distinção, você não precisa acreditar no Jesus histórico, você precisa acreditar no Cristo da fé, né? Segundo... É o Vitor. É difícil, né? Segundo a tradição bultmanniana. Numa outra direção, né, aparece o Joaquim Jeremias, tá? E aí o Joaquim Jeremias vai tentar encontrar, né, elementos do Jesus histórico, e ele acredita que você encontra a ipsissima vox, né, ou seja, essa voz verdadeira de Jesus. Você quer elementos literários que comprovem a historicidade, que uma coisa é você falar de Jesus e escrever a respeito de Jesus 30 anos depois do fato acontecido. Isso acontece com os evangelhos, né? Jesus não fala em grego, Jesus fala em aramaico. Então, qual é a relação entre o Jesus literário do Novo Testamento e o Jesus que andou nas estradas empoeiradas da Palestina? Esse é o problema, né? E é um problema que vem desde o século XIX. Nessa direção, tentando dar alguma contribuição para esse debate, Joaquim Jeremias entende, né, que você pode encontrar o Jesus histórico nas parábolas, porque ali nas parábolas você tem, então, algo que não aparece em outros lugares. Ninguém conta parábolas como Jesus, né? Então, aquilo seria uma singularidade do Jesus histórico. Você não encontra na literatura rabínica, por exemplo, ninguém fazendo como Jesus faz. Então, essa singularidade, esse ineditismo seria uma evidência da historicidade de Jesus, tá bom? E aí ele diz assim: estamos diante de uma tradição muito fiel e em imediata proximidade de Jesus, quando lemos as parábolas. As parábolas devem ser colocadas na situação da vida de Jesus. Cada uma delas foi pronunciada numa situação concreta da vida de Jesus, situação única e muitas vezes imprevista. O que Jesus quis dizer nesta ou naquela hora determinada, como sua palavra repercutiu sobre os ouvintes, vale a pena levantar estas questões para que, tanto quanto possível, chegarmos ao sentido original das palavras de Jesus, a sua ipsissima vox, tá bom? Então, nesse sentido, né, que é importante a gente compreender que a gente está diante de uma situação concreta, de uma situação histórica específica. Então, provavelmente, quando Jesus contou aquela parábola do filho pródigo, ele está olhando para uma família problemática, ele está olhando para uma família com dificuldades. E essa família com dificuldades é uma família que chama a atenção logo de saída porque não tem a figura da mulher, né? Tem um pai e 2 filhos, né? Então, é uma família em crise, é uma família sendo reconstruída, é uma família passando por transformações, mas revela uma família, né, histórica, típica da Palestina do primeiro século, né, a confiarmos, né, nessa interpretação do Joaquim Jeremias, né? Então, nesse sentido,
é importante a gente pensar, né, num sentido maior, né? Qual é o conceito de família que aparece, por exemplo, dentro da cultura clássica, né? Bom, vamos lembrar que a Palestina tem a sua tradição, mas a Palestina é uma área anexada ao Império Romano. E como que se compreende família, né, dentro desse contexto maior, né? Então, o conceito de família no mundo antigo, pelo menos na tradição greco-romana, na tradição clássica, a gente pode dizer o seguinte: é bom lembrarmos, né, que oikos ou oikia, né, quando você traduz isso para o latim, você vai ter família ou domus, né? Vamos lembrar o seguinte também: todas as vezes que a gente fala em lar no mundo romano, lar é um deus que você cultua dentro de casa. Então tem o fogo sagrado dentro da lareira, né? Por isso, lareira de lar, dentro do lar, né? Que a gente chama de casa, né? Ali mora lar, né? Ali mora lar. Então, no mundo antigo, lar é específico para um deus cultuado na lareira, tá bom? Hoje a gente usa o conceito de lar para se referir ao nosso espaço da casa, né? Espaço onde vive a nossa família. Não é assim no mundo antigo, tá bom? No mundo antigo, quando você fala em lar, você fala num Deus que está sendo adorado dentro da lareira, e como os antepassados daquela família não vão embora, eles são mantidos no fogo sagrado, tá? Então, é sua responsabilidade manter aquele fogo aceso, né, como uma forma de preservar a memória e a presença, né, dos seus entes queridos com você, tá bom? Então, quando se refere, quando há uma referência àquilo que no mundo contemporâneo nós chamamos de casa ou de lar, no mundo antigo não é lar, no mundo antigo é domus, de onde vem a palavra domicílio, tá bom? Então, o oikos grego é geralmente traduzido por domus, ou família, quando vai para o latim. E, portanto, né, essa ideia, quando o Novo Testamento, por exemplo, fala em conversão de alguém com toda a sua casa, é muito mais amplo do que o nosso conceito de família nuclear, né? Cícero, por exemplo, falava do dever como costume tanto na filosofia moral grega quanto na filosofia romana, em ordem hierárquica, né? Então, você tem um dever, primeiro, para com o país, você tem um dever, na sequência, para com os pais, e em seguida vinham os filhos e a família, o domus, família inteira, que contam só conosco para o seu sustento e não tem nenhuma outra proteção, né? E, finalmente, para com os nossos parentes. Então, percebam, a noção de família não envolve, no primeiro momento, os outros parentes, mas envolvem aqueles que vivem dentro do nosso domus. Só que aqueles que vivem dentro do nosso domus são os nossos dependentes. Esses que vivem dentro, né, do nosso domus envolvem a nossa família diretamente, né, a esposa, os filhos e a clientela, né, os criados todos. Então, quando há uma conversão no Novo Testamento e se diz que toda a família se converteu, a gente está falando desse núcleo muito maior, né? Portanto, a família não é definida, primeiramente, pelo parentesco, mas sim pela relação de dependência e de subordinação. O chefe de uma casa substancial, conhecido no mundo antigo como pater familias, era responsável e se exigia, né, dessas pessoas que convivem com ele uma obediência imediata, mas esse núcleo domiciliar, vamos chamar assim,
esse núcleo familiar, envolve todo mundo, né? A esposa, os filhos e a clientela, tá? Inclusive, um cliente, quando ele é adotado, ele inclusive renega os seus próprios parentes, ele começa a prestar culto na lareira aos antepassados, ele presta culto ao lar para manter viva a memória dos antepassados do senhor daquele domus. Então, o cliente é alguém assim que trai a sua família inicial, né? Ele presta culto ao lar para manutenção de outra família. Mas esse cliente, né? Ele não é um escravo, né? Ele não é um escravo, ele é alguém que foi associado à família, né? Ele teve uma adesão àquele núcleo familiar, né? E além, né, de esposa, filhos, clientes, também tem os escravos, né, da casa. Escravos, em latim, servus, o que gerou uma grande confusão, né? Porque quando você vai traduzir isso, às vezes você traduz por servo, e é um problema, porque servo e escravo são coisas completamente distintas, são coisas diferentes, né? Mas a confusão vem exatamente daí, é que escravo em latim é servus, e aí, quando você translitera para o português, tem gente que traduz errado e traduz como servo. São coisas completamente diferentes, né? Então, portanto, ser integrante de uma casa equivalia, portanto, a ser parte de uma rede mais ampla, né, de relações. Então, nesse contexto todo, é importante a gente perceber como que esses núcleos familiares, eles existiam, né? Família é isso, né? Família no mundo antigo envolve esse espaço domiciliar. E isso é alguma coisa que está presente na cultura grega. Quando se pensa em oikos, se pensa assim, né? Esse espaço. Quando se pensa em domus, na tradição romana, se pensa assim também, né? O pai, a mãe, os filhos, os clientes, os agregados, né? E aquela massa de escravos, né? No mundo palestino, né, a gente vai perceber que há uma semelhança também, né? Você tem ali esse espaço da casa. É muito difícil você ter uma dominação cultural como ocorreu no mundo antigo e isso não afetar, né, os costumes dos povos dominados, como era o caso, né, da região da Palestina, onde viviam os judeus. Paralelo a essa noção, né, nuclear de família, a gente tem um papel importante, que são as associações que existiam no mundo antigo. Algumas associações que talvez estejam na base daquilo que nós chamamos de igreja, tá bom? Essas associações do mundo antigo talvez sejam espaços que comecem a dar uma certa projeção para a mulher. A mulher tem o seu papel no domus, ela tem o seu papel, e esse papel é um pouco diferenciado, por exemplo, em cada cidade grega. Uma coisa é ser mulher em Atenas, outra coisa é ser mulher em Esparta, uma coisa é ser mulher, né, no mundo romano, outra coisa é ser mulher no mundo judaico. Mas, de uma maneira geral, a mulher está colocada em segundo plano, vamos dizer assim, né? Há espaços onde ela pode ter uma certa projeção, e parece ser o caso dessas associações, né? Onde você tinha uma espécie de contrato, e você, ao aderir a esse contrato,
você então pode formar uma espécie de associação atlética, uma associação cultica, uma associação profissional, né? Então, tem espaço do domus, espaço do oikos, espaço da casa. E tem o espaço da associação voluntária, tá bom? Parece ter sido possível para quase todas as pessoas que quisessem se reunir, né? Daí vem a ideia de sinagen, um grupo de amigos, parentes, vizinhos, uma associação de trabalhadores. Eles elaboravam uma espécie de constituição, encontravam um lugar para reuniões e se declaravam como uma associação, né? Um tiassos, um sínodos, um eranos, né? Eram as expressões usadas para essas associações. O grupo geralmente não era grande, algo em torno de 12 a 40 pessoas. Havia casos com associações de mais de 100 pessoas, algo que não é tão comum, mas aparece em registros arqueológicos, associações grandes assim, né? E, portanto, é nesse sentido, nesse, né, conjunto de associações de trabalhadores, de pessoas da mesma profissão, né? Uma espécie de sindicato mesmo, né? Essas associações de atletas, de artistas, de repente você tem associações culticas, né? Isso, pô, peraí, então quer dizer que os cultos na antiguidade, isso deve ter inspirado, né, a noção de igreja, como a gente conhece, né? É lógico que a fonte também é a tradição sinagogal, que não está muito longe disso aqui, né? Porque o judaísmo rabínico, que nasce principalmente no primeiro século, e se fortalece muito, né, depois da destruição do templo, do segundo templo, na Primeira Guerra Judaica, o que acontece é que você tem, né, esse judaísmo baseado em sinagogas. De onde vem essa tradição? Muito provavelmente de uma cópia do mundo antigo, né? Uma cópia do mundo romano, do mundo grego, enfim, onde essas associações eram muito fortes, né? Então, essas... Para conectar o... Serginho, seu áudio abriu aí, viu? Serginho. Essas associações culticas, né? Elas talvez sejam um espaço bastante interessante para as mulheres, né? Ainda na esteira dos homens, mas de uma maneira interessante. Parece que elas aproveitam esse espaço, né? Como os homens, embora não com a mesma frequência, as mulheres se reuniam em associações, geralmente nas mesmas associações dos homens, pois, com exceção das associações de sacerdotisas, não há o menor sinal da existência de associações exclusivas formadas por mulheres. Então, percebam que a religião no mundo antigo parece ser o local por excelência onde a mulher pode ganhar visibilidade. A religião tem um papel fundamental, né? As mulheres também eram atuantes em matéria de religião, tanto em cultos praticados exclusiva ou primordialmente por mulheres, quanto em cultos privados, estaduais ou municipais. Há inscrições que comemoram sacerdotisas em cultos antigos de muitas espécies. Exemplo, em Pompeia, uma mulher chamada Eumáquia, que ganhou dinheiro fabricando tijolos, comprou um dos maiores edifícios e doou a uma associação de trabalhadores. E, por conta disso, ela foi agraciada com um título, ela era chamada de sacerdus publica, né? Uma sacerdote pública. Ela era uma benemérita, né? Ela ganha esse título de sacerdotisa, né?
Então, muitas inscrições antigas mostram que as mulheres eram também atuantes no comércio e no artesanato. E como seus companheiros do outro sexo, usavam parte do dinheiro que conseguiam ganhar a fim de obter para eles o reconhecimento em suas cidades. Mas é possível que também algumas mulheres tenham ganhado dinheiro e tenham conseguido, né, as suas liberdades. Um caso interessante aqui citado pela Sarah Pomeroy é o caso de Lídia, né? A Sarah Pomeroy observa que as libertas das províncias orientais muitas vezes comerciavam mercadorias de luxo, tintura de púrpura e perfume, fato que será lembrado quando encontrarmos Lídia, negociante de púrpura, no livro de Atos. O autor do livro não nos fala que Lídia era mulher liberta, mas seu nome, especificamente nome de lugar, talvez seja resquício da sua origem servil, né? Então, ela carrega quase que um apelido, né? Então, quando você tem um cara vindo de outro estado, o Juninho pernambucano, o Juninho paulista, isso é muito comum no futebol, né? Então, você tem ali 2 Juninhos, o cara veio da onde? O cara veio de Pernambuco, então ele é o Juninho pernambucano. O cara veio da onde? Ele veio de São Paulo, o Juninho paulista. Então, Lídia talvez seja, até por lembrar uma região, né? A região da Lídia, ela talvez tenha vindo dali, tenha ganhado dinheiro, tenha conseguido a sua liberdade, ou tenha conquistado, né, um espaço social por conta exatamente da oportunidade que a associação de trabalhadores permitiu a ela, né? Então, talvez ela seja um exemplo, né, de uma mulher emancipada nesse sentido. Mas muito provavelmente por causa da religião, porque ela era temente a Deus, né? A religião, eu estou querendo dizer com isso para vocês o seguinte: a religião é o espaço que dá autonomia e liberdade para as mulheres. A religião, num mundo opressor e machista, como é o mundo antigo, a mulher encontra espaço na religião. A religião tem um papel libertário para essas mulheres, né? E a gente vai perceber que o cristianismo cumpre esse papel. Não é a única religião que possibilita isso. As religiões, de maneira geral, possibilitam que as mulheres tenham algum tipo de reconhecimento. Essa é a tese, tá bom? E o cristianismo, com certeza, né, ganha uma projeção e interesse, né, de nossa parte por conta da nossa relação direta com ele, né? A gente não pode se enganar, apesar das mulheres, né, terem algum espaço em associações de comércio, de trabalhadoras, no campo da religião muito mais, mas não nos enganemos, o papel das mulheres era visto como inferior na sociedade clássica, né? Olhem aqui o que Philon, né, um renomado filósofo do judaísmo helênico, que interpretou a Bíblia utilizando elementos da filosofia de Platão. Vamos lembrar que, para ele, o demiurgo de Platão é o Deus criador, né, dos hebreus. Vejam o que ele diz a respeito das mulheres. Philon acreditava firmemente na inferioridade espiritual das mulheres, mas concordava em afirmar que a formidável imperatriz romana Lívia era uma exceção. A instrução, a paideia que ela recebeu, capacitou-a a se tornar homem em seu poder de raciocinar. Ou seja, ela é uma mulher, mas ela recebeu uma instrução tão forte que ela quase virou um homem, ela pensa como um homem, né? Um negócio assim absurdo, né? O domínio do macho vem de priscas eras, né? Como se a mulher fosse um ser de segunda categoria. É nesse contexto todo, né, analisando o mundo antigo, que aparece a obra do Rodney Stark, né?
a obra do Rodney Stark analisa o cristianismo dos primeiros séculos. Quem é o Rodney Stark? Rodney Stark é um sociólogo americano, né? Um sociólogo da religião, nascido em 1934. Ele tem uma teoria muito interessante, que é a teoria da escolha racional. Ele diz que quando nós aderimos a uma religião, a uma seita, a um culto, né? São as expressões que ele usa, nós geralmente justificamos a nossa escolha com argumentos metafísicos, sobrenaturais. Olha, eu estava perdido no mundo das drogas, de repente apareceu uma luz do céu, um anjo veio até mim e me disse tal e tal coisa, e a partir desse momento ele me comissionou para que eu levasse a sua mensagem ao mundo, né? Essa é a justificativa dos religiosos de maneira geral, não só dos cristãos, mas de todos os segmentos religiosos. Tem alguma coisa que muda a vida do sujeito, e o sujeito adere àquele culto, ele adere, né, àquela denominação, aquela nova religião, e a sua vida é transformada. Ele diz, olha, apesar dessas justificativas, no fundo, o sujeito fez uma escolha racional. Né? Ele fez um cálculo racional, e nesse sentido, eu, Gerson, entendo que ele toma o velho utilitarismo, tá? Tira o utilitarismo da sua roupagem filosófica e transporta essa religiosidade, transporta esses conceitos utilitários para o mundo da sociologia e, consequentemente, para o mundo da religião, tá bom? Então, em vez de ele usar o binômio dor e prazer do velho utilitarismo, né? Então, vamos lembrar, utilitarismo de Jeremy Bentham, utilitarismo de Stuart Mill. Olha, a gente tem que maximizar o prazer e diminuir a dor. O Bentham dizia, nós somos escravos, fomos colocados pela natureza sob o domínio de dois senhores, a dor e o prazer. Nós agimos o tempo todo a partir desse cálculo, ou maximiza um ou diminui o outro, porque nós nunca pensamos no coletivo, nós pensamos de maneira individualista, de maneira egoísta, e fazemos um cálculo racional sempre. É essa perspectiva metodológica que está por trás da teoria do Rodney Stark, tá bom? Só que ele transportou isso do mundo, né, filosófico e aplicou ao mundo sociológico, e está aí o mérito dele, né? Não tem problema nenhum, né? Em vez de ele trabalhar com dor e prazer, ele trabalha com o binômio compensações e recompensas. Então, eu vou aderir a uma religião porque ela me traz compensações, eu faço um cálculo, tá? Eu tenho determinados benefícios. Só que essas compensações, elas vão se desgastando. E é por isso que eu volto, né? Eu frequento todo domingo, ouço as mesmas coisas. Pega, por exemplo, o universo pentecostal. Sujeito que acredita que foi liberto de demônios. Ele foi liberto de demônios, mas quando ele, de repente, depois de um tempo na igreja, ele percebe que a vida dele deu uma estabilizada, não vai nem para frente nem para trás, aí ele começa, pô, será que não tem demônio de novo? Coisa e tal. Aí ele precisa passar por uma outra sessão de exorcismo. Observem os adeptos da teoria da teologia da prosperidade, né? Esse sujeito sempre precisa, de alguma maneira, fazer pactos compensatórios para atingir os seus objetivos, né? Então, ele vai barganhando aquele processo todo. Religião é um processo de troca entre você e a divindade, né?
E nesse sentido, né, quando você adere a uma religião, você tem as suas compensações, você faz um cálculo, você diz, é melhor ser evangélico agora do que ser católico, né? Só que você não é suficientemente honesto com você para reconhecer isso. Você vai revestir a sua argumentação de uma justificativa metafísica, né? É a velha briga do utilitarismo com a deontologia. É muito bonito ser kantiano, mas na prática todo mundo é utilitarista. É muito bonito você dizer que a sua mudança foi por uma intervenção divina, mas no fundo, o único que escolheu foi você mesmo. Você fez uma escolha racional em aderir a esse grupo denominacional e não aquele, né? Porque você viu recompensas, compensações, e você tem um sistema de troca que renova as suas recompensas. Quando elas se desgastam, porque elas se desgastam, é como se as bênçãos fossem se desgastando e perdendo validade, você tem um sacerdote ali que fica te retroalimentando, né? Te trazendo mais e mais compensações, mais e mais recompensas. É por isso que você frequenta todo final de semana, mesmo escola dominical, há 25, 30 anos, e você continua frequentando, né? Porque, no fundo, você acredita que você está ali reaprendendo algo que esqueceu, né? E assim vai. Você continua frequentando os cultos porque você precisa, de alguma maneira, manter essa relação, né, com a divindade, tá bom? Então, é isso que está por trás da teoria do Rodney Stark, né, desse sociólogo. Tem um livro dele em português chamado Uma Teoria da Religião, onde ele expressa, um catatal assim, né, enorme, onde ele expressa essa teoria. É um livro bastante interessante. Eu participei das primeiras manifestações dessa teoria no Brasil. Ela chega no Brasil pelas mãos de um alemão, né, que tinha sido meu professor, e ele estava traduzindo essas coisas. E aí, lá no início dos anos 2000, eu tive contato, né, com essa teoria. E eu participei desse processo todo, né, da chegada, da recepção das ideias do Rodney Stark no Brasil, da tradução, né, não participei da tradução, acompanhei o processo de construção, né, dessas traduções, porque as traduções eram feitas e aplicadas a nós, né, nós éramos alunos e coisa e tal, então a gente discutia a teoria do Rodney Stark antes dela ser colocada para o grande público, tá bom? Bom, aí o que acontece? Algumas coisas interessantes. Tem um livro do Rodney Stark, um sociólogo reconsidera a história, onde ele faz uma análise, né, do cristianismo dos primeiros